Buenas. Bom dia. Tudo bem? Vamos dar um tempinho aí pra galera entrar e daqui a pouco a gente começar a bater um papo aqui nessas lives de quinta-feira que a gente vai começar a fazer a partir de hoje. Seja bem-vindo, Luiz Lima, Frederico. Meu áudio tá chegando legal aí? Se vocês puderem dar um joinha para eu saber se o áudio tá chegando bacana. Eu tô sem fone de ouvido. Estão me ouvindo bem? Sim? Não? Ah, maravilha então. Vamos dar só um tempinho aí pra galera entrar, uns 2, 3 minutinhos. E a gente vai bater um papo aqui sobre posicionamento do corretor, enfim, o que está mudando, o que está acontecendo, como é que eu enxergo todo esse cenário que existe para a gente daqui para frente e onde estão as oportunidades aí para o corretor de imóveis, para ele se tornar cada vez mais relevante em um cenário de tecnologia. Eu vou pedir para vocês, eu sempre faço isso, se puderem colocar aí de onde vocês estão falando, a cidade, eu gosto de saber como é que está a audiência, se é gente mais do Nordeste, mais do Sul, Centro-Oeste, enfim, que às vezes ajuda a trazer algum case aqui, contar alguma história que faça mais sentido para a tua região aí. Então, coloca aí de onde vocês são, São Paulo. Eu espero que todo mundo esteja bem hoje, né? Aqui em Campinas a gente começou. Eu tô falando de Campinas, apesar da empresa ficar em Cascavel, tá? Acho que tá todo mundo em casa, com vocês deve ser a mesma coisa. Aqui em Campinas a gente começou uma fase nova aqui de restrição, lockdown, tudo fechado pelos próximos 15 dias. Vamos viver aí mais um tempo aí de restrições por conta dessa pandemia, mas isso também não tira muito da nossa obrigação do dia a dia de fazer as coisas para obter resultado. E vamos falar muito sobre isso também, né? Eu vou dar mais um minutinho aí, a gente começa independente do número de pessoas, mesmo porque a live fica depois no ar e a gente tem como vocês têm como depois assistir ou passar para outras pessoas assistirem. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Carnicelli e eu sou cofundador do Café Imobiliário. O Café Imobiliário é uma das empresas de consultoria e geração de conteúdo do mercado imobiliário brasileiro. A gente há 6 anos vem fazendo um trabalho nesse sentido. Já foi muito mais ativo nesse processo, mas a gente continua sempre muito antenado, eu com o Gustavo Zanotto, muito antenado do que está acontecendo aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, trocando informação, entendendo como é que todo esse momento, esse contexto tem afetado e de que forma isso afeta a operação do corretor e o dia a dia. Hoje aqui com vocês eu vou entrar num tema específico que foi inclusive um dos artigos que eu escrevi recentemente, postei lá no meu LinkedIn falando sobre qual é o novo posicionamento do corretor de imóveis em meio, qual é a minha visão de qual será o novo posicionamento do corretor de imóveis em meio a tanta tecnologia e uma curva de aprendizado do cliente de que as coisas podem ser feitas de maneira remota. Isso muda muita coisa para o processo de atendimento, para o processo de aquisição de novos clientes e principalmente para as estratégias que o corretor tem que construir para poder ter bons negócios, né? Se a gente for parar para pensar, e vamos olhar aqui um pouco antes de toda essa revolução, a fórceps que a gente sofreu com o processo da pandemia, acho que todo mundo aqui de alguma forma mudou um ou outro processo na sua vida por conta disso, né? Eu, por exemplo, hoje praticamente 99% das minhas reuniões acontecem online. Eu faço muito mais reuniões por dia do que eu faria se fosse um processo tradicional. Praticamente elas emendam uma na outra, elas são mais curtas, aumenta o seu nível de produtividade, aumenta também o nível de exigência daquilo que você leva de informação, porque você está disputando mais ainda hoje com
a internet, mesmo no meu caso, no dia a dia, em reuniões de negócio, eu posso estar conversando com você aqui, numa reunião online, e o meu cliente está ali trabalhando e olhando para o celular dele ou pesquisando no computador alguma coisa que eu estou falando. Então, o seu nível de confiança naquilo que você fala tem que aumentar muito, né? Então, esse é um dos pontos. E as pessoas, de uma forma geral, aprenderam que muita coisa que era feita de maneira presencial pode ser feita online. Isso impacta demais o processo de atendimento. E o corretor é um cara que depende, é uma profissão que trabalha muito com o processo de atendimento e trabalha muito com o corpo a corpo. Óbvio que desse último ano e meio praticamente que a gente está vivendo aí, esse um ano, agora março faz um ano mesmo desse problema todo, a gente teve que aprender muitas coisas, a gente teve que transformar muitas das coisas que a gente fazia, ferramentas de tecnologia, o jeito de fazer marketing, o jeito de conversar com o cliente, o jeito de visitar um imóvel e tal. Mas a gente tem que olhar principalmente o que mudou também na cabeça do cliente, o que dentro da cabeça do cliente mudou para que a gente se adapte a esse processo. A sobrevida do corretor de imóveis dentro da cadeia do mercado imobiliário, ela é cada vez mais um processo de adaptação. Ela é cada vez mais observar o cliente, observar o contexto e se adaptar a um novo modelo. Não é mais o processo de eu sou um dos principais players. A gente tem que ter uma consciência muito, muito grande nesse sentido de que quanto mais a tecnologia evolui, quanto mais a informação é disponibilizada na mão do cliente, né, principalmente, menos é a nossa participação como corretor como um player fundamental. E eu estou falando aqui do corretor, tem gente que não gosta de ouvir isso, mas acho que tem que ouvir, tem que lidar com essa situação, mas vale para mim também no meu trabalho de consultoria que eu desenvolvo no Café Imobiliário. Cada vez mais o cliente precisa menos de um consultor, né? Então, como é que eu tenho me adaptado nesse processo? Como é que eu tenho desenvolvido as minhas abordagens junto às empresas para continuar relevante e continuar desenvolvendo um trabalho que seja fundamental para o sucesso dessas pessoas? E aí aqui eu quero conversar com vocês fazendo uma analogia de um pouco de como as coisas em outros cenários podem nos ensinar o processo de relevância. Vamos só recapitular aqui que nos últimos talvez 2, 3 anos, ou nos últimos 5 anos, se a gente olhar bem, a escalada tecnológica e a quantidade de informação que um cliente final dispõe na mão num processo de transação imobiliária é cada vez maior. Isso é indiscutível. Eu acho que se tem alguém aqui que fala, não, no meu cliente isso não acontece, tá vivendo uma bolha, né? Uma bolha, um processo de isolamento. O cliente tem hoje cada vez mais acesso à informação e existe uma cultura do mundo, é uma cultura no mundo inteiro de faça você mesmo, né? Então a gente está vendo essa cultura nos processos de comprar imóvel, né? De comprar móvel, não imóvel, comprar móvel. O cara vai lá num site tipo Madeira da Vida, tipo Tokstok, tipo Etna, o cara compra um móvel e ele monta um móvel em casa. A gente está vendo, enfim, uma série de outros cenários. O processo de fazer compra no supermercado hoje é cada vez mais online. Você tem uma série de coisas de ferramentas que estão impactando o nosso dia a dia e transformando a gente praticamente um multitarefa no acesso à informação. A partir desse momento, e olhando para o nosso cliente nesse sentido, a gente tem que entender que ele também é hoje um cara multitarefa com acesso à informação. E se ele tem acesso à informação, muitas vezes ele vai ser empurrado em algumas plataformas no processo do tipo faça você mesmo. Hoje você vai lá, você tem um site que você num cartório consegue tirar todas as certidões, você digita lá no YouTube quais os documentos que eu preciso verificar antes de comprar um imóvel. Tem um monte de vídeo explicando para o cliente como fazer e o que fazer, como eu conserto isso, como eu conserto aquilo, como é que, enfim, tem muita informação hoje na internet para levar você, cliente, de diferentes áreas para o modelo do faça você mesmo. E aí, quando a gente começa a observar este modelo, ele também impacta o nosso negócio, ele também está impactando o cliente do setor imobiliário, porque o cliente do setor imobiliário, em um período de pandemia, onde ele ficou restrito dentro de casa, onde ele passou a olhar muito mais para a internet, né? A internet ganhou um nível de relevância absurdo, basta você ver o volume de pacotes de internet de alta velocidade, como a quantidade de pessoas. Outro dia eu estava lendo isso, a quantidade de pessoas que fizeram um upgrade na sua internet, na sua banda larga, o cara saiu de 60 para 240 mega,
né? Mostra uma necessidade de navegar com velocidade, de ter experiências de navegação muito maiores e melhores, e por conta disso o cara está tendo muito mais acesso à informação e está indo muito no modelo do faça você mesmo. Então é importante a gente entender que o nosso cliente também pode estar olhando para isso, o cliente comprador de imóveis, o cliente de locação, está olhando para isso, para o processo faça você mesmo. Ele vai lá, pesquisa imóvel, quais os documentos que eu tenho que observar na hora de comprar imóvel, como modelos de contrato para locação, modelos de contrato para download, modelos disso, modelos daquilo. Então, o acesso a uma série de informações que o corretor antes era o proprietário, hoje o corretor é menos proprietário. O que eu quero dizer com isso é que a principal moeda de troca que você como corretor tinha com o seu cliente, que era a informação, se transformou em um commodity. Você é o único? Não. Existem diversos caras, diversas profissões, os advogados estão sofrendo com isso, os médicos estão sofrendo com isso, né? Enfim, tem muita gente sofrendo com essa democratização ou descentralização, acho que é melhor essa palavra, descentralização da informação em determinadas profissões. Bom, e aí então, Guilherme, qual que é o meu papel nessa história toda? Pô, se a minha moeda de troca era a informação, e se eu não tenho mais essa moeda de troca, meu papel é menos relevante, né? Eu vou perder a relevância no mercado? Aquela discussão antiga que a gente escuta nos últimos anos, talvez nesses últimos 5 anos, a gente tem escutado cada vez mais, do tipo, a profissão do corretor que vai acabar, as principais profissões ameaçadas pela tecnologia de corretor de imóveis sempre está lá presente e tal. Eu acho que sim e não. A resposta é: a tua relevância diminui no processo? Sim e não. Sim, se você ainda continuar buscando trabalhar da maneira tradicional ou trabalhar da mesma maneira que você trabalhava nos últimos 5 anos, ou não criar um processo de adaptação com alguns impactos bem significativos no seu dia a dia e no modo de fazer. Não, se você já entendeu esse conceito e se você já está se preparando para ser o novo profissional que o seu cliente vai precisar, vai demandar daqui para frente, a partir do momento que ele tem uma série de informações. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui. Que raios é este novo profissional? O que acontece agora, a partir do momento em que você tem disponibilidade de informação para caramba, que tem uma série da cultura do faça você mesmo, ferramentas que te ajudam no processo de fazer. Os contadores, contabilidade mudou muito por conta disso também. Hoje você tem ferramentas de contabilidade que te ajudam. Então o cara hoje, por R$200, ele tem contabilidade mensal. Antes era um salário mínimo porque você dependia do contador ali. Então muita coisa, gente. Vamos quebrar um pouco esse medo de olhar para isso e vamos enxergar onde está a oportunidade, porque ela é monstruosa para quem entender essa oportunidade primeiro. Então, a partir do momento que o teu cliente tem muita informação, que a tua moeda de troca, que era a informação, já não é mais, virou um commodity, e a partir do momento que você ainda queira trabalhar dentro desse modelo de vender informação, a sua relevância diminui, você precisa começar a se reposicionar. E como é que você faz um trabalho de reposicionamento? Vamos observar para outras coisas. E esse é o trabalho que eu fiz, e o texto que eu citei para vocês no LinkedIn lá que eu escrevi, é olhando para isso mesmo. Vamos olhar para outros cenários, e aqui eu vou fazer uma analogia que eu quero tentar ajudar a ilustrar de uma maneira bem simples para você entender aonde está o teu posicionamento. E depois a gente pode desdobrar o que isso leva para você do ponto de vista de formação, não de informação, de formação. O que eu tenho que mudar no meu processo de formação para me adaptar a essa lógica. E aí eu vou pegar um negócio que não tem absolutamente nada a ver com o mercado imobiliário, mas é uma coisa que eu sempre observei, né? Há um tempo atrás eu assistindo televisão aí, um dos raros momentos em que eu assisto televisão, acho que cada vez mais é isso também, né? A televisão tá perdendo relevância para a internet, mas em um dos raros momentos que eu estava assistindo um documentário no Discovery Channel, falava sobre os alpinistas, os caras que fazem as escaladas nas grandes montanhas e tal, né? E como esse turismo aumentou demais, o turismo como o esporte alpinismo cresceu na última década, porque à medida que você passou a ter mais equipamentos, ter mais informação, ter mais segurança para fazer determinadas coisas, gente mais comum, entre aspas, né? Porque passou a fazer isso. Se você olhar e fizer uma analogia ali, ou fizer um paralelo com o nosso mercado, é muito isso também, né?
À medida que você passou a ter mais ferramentas, equipamentos, mais informação, mais segurança e mais um monte de coisa, muito mais alpinistas ou muito mais clientes finais querendo fazer a sua própria escalada vão aparecer. Então eu assistindo aquele documentário falei, olha que interessante, isso tem uma correlação com o mercado imobiliário, né? Talvez eu aprenda alguma coisa aqui que sirva para o nosso segmento. E aí continuei assistindo aquilo e aí o documentário mostrava a preparação de uma dessas pessoas para fazer uma escalada em um dos montes. Na época o cara estava fazendo o Everest no Himalaia, que é a montanha mais... É o suprassumo, é a cereja no bolo de um alpinista. O cara que faz Everest realmente é um cara diferente, é a montanha mais alta do mundo, exige uma série de coisas. Então era a preparação. Então tinha todo aquele processo de preparação de academia, de nutrição, de adaptação a cenário de baixa temperatura, de adaptação ao cenário de pressão, de pouco oxigênio. Tem uma série de coisas que o cara tinha que se preparar para ele poder fazer essa jornada, né? E aí o cara faz e compra os equipamentos mais modernos que hoje existem para te oferecer, GPS, isso, aquilo, outro, enfim, uma parafernália de coisas que ajudariam o cara nessa jornada. E se você olhar para o mercado imobiliário, a gente vai ver que o nosso cliente também tem uma parafernália de coisas que o ajudam no processo no mercado imobiliário. Então esse era mais um paralelo. O cliente vai, talvez a jornada do seu cliente, vou fazer aqui uma correlação, talvez a jornada do seu cliente, do momento que ele pensa em comprar o produto até o momento que ele de fato compra, ou o momento que ele se revela para você, né? Porque ele só aparece para você quando ele se transforma num lead. Antes disso, ele já começou uma jornada por conta própria de pesquisar, de se informar, porque a dor dele da mudança vem muito antes dele falar com o corretor. Então, já tava rolando ali, e esse período a gente pode chamar desse treinamento que o cara está fazendo ali no processo de treinamento para escalar o Everest. Bom, aí o cara vai nesse processo todo, depois que ele treinou de uma maneira absurda, depois que ele já está se sentindo adaptado, que ele já acha que tem a coragem de fazer o processo todo, e aí ele vai encarar o desafio de escalar a montanha, ele vai para os Himalaias, e lá nos Himalaias acontece uma coisa muito interessante. Existe um povo lá, que são os Sherpas, né? Que é um povo que vive nas alturas, né? É uma galera que já está lá, uma etnia que já está lá no Himalaia há muitos anos, algumas centenas de anos, e esses caras são totalmente adaptados ao cenário, né? Então, se você for ver lá do ponto de vista de biorritmo dos caras, as adaptações genéticas que essa etnia tem, que esse povo tem para lidar com altitude e tal, é bem diferente de um cara como eu ou como você. Esses caras estão lá a 3 mil metros de altitude respirando naturalmente. Tipo, o cara joga bola, né? A 3 mil metros de altitude e não sente absolutamente nada. São gerações e gerações de seres humanos que foram se adaptando a esse cenário. E aí chega um cara como a gente lá, passa mal, tem falta de ar, tontura, vomita e tal. Enfim, tem N coisas que acontecem com um sujeito normal, mesmo depois de todo o processo de preparação que ele faz para ir para lá, esse processo de adaptação. Então o que acontece com esse escalador que viu tudo na internet, que se preparou, que comprou os melhores equipamentos, que faz toda a parada ali para ele encarar o desafio e ele, tipo, agora eu vou fazer, né? Esse cara chega lá no Himalaia, ele contrata um Sherpa. Existem lá uma série de guias que são Sherpas e esses guias vão acompanhar esse cara na jornada dele, na escalada dele para o Everest. Quando eu assisti esse documentário e olhava para o mercado imobiliário e tentando traçar um paralelo, porque como eu falei, eu acho que a gente pode aprender muitas coisas, e eu acho que os algoritmos se repetem no mundo, né? Os algoritmos, se você olhar, as coisas são muito parecidas, você consegue, se você fizer algumas analogias, adaptações, obviamente, você consegue entender que existem algoritmos que se repetem, e talvez o algoritmo do Sherpa seja o algoritmo que a gente vai ver agora na relação do mercado imobiliário. O que acontece? Esse cara chega no Himalaia e ele contrata um Sherpa e mesmo ele tendo tudo na mão, toda a informação, os melhores equipamentos, tudo aquilo que ele tem disponível para fazer a escalada, ele pega esse Sherpa e esse Sherpa é o cara que garante que a coisa vai dar certo. Por que eu estou falando e contando essa história para vocês? Porque eu acho que o papel do corretor daqui para frente vai ser cada vez mais isso. O corretor vai ser cada vez mais o Sherpa do mercado imobiliário. Vai ser cada vez mais aquele cara que o cliente vai procurar já quase no momento decisivo, ele cada vez menos vai procurar o corretor
na escolha do imóvel e vai procurar o corretor cada vez mais na hora da decisão, na hora do vamos ver. Eu acho que essa é uma tendência que a gente vai ver ao longo dos próximos anos. O lead vai aparecer para você cada vez mais tarde, né? O que por um lado é bom, porque você vai ter leads muito mais preparados, mas também é ruim, porque vai exigir de você um nível de preparação muito maior e até um pouco diferente. E como esse lead vai aparecer mais tarde, só no momento da jornada, da escalada, e vai querer alguém para acompanhar nesse processo, o modo como você, corretor de imóveis, vai acompanhar esse processo é totalmente diferente daquilo que você faz hoje, né? Então, o jogo de você se manter relevante no mercado e o jogo de você se manter como alguém que agrega valor para o processo é entender que você não vende mais imóvel, que você não vende mais nada disso e que você, na realidade, é um cara que acompanha o cara na jornada dele para garantir que os processos de tomada de decisão que este cliente vai fazer, e vamos olhar de novo lá fazendo uma analogia com os escaladores, o Sherpa acompanha o escalador para garantir que a tomada de decisão seja bem feita de maneira que o cara tenha sucesso na jornada. O teu papel como corretor vai ser muito isso também. Você vai ter que ajudar o corretor, o teu cliente, na escalada dele de compra de imóvel, aproveitando a tua experiência, porque assim como um Sherpa que já fez aquilo 200 vezes na vida, né, um alpinista escala o Everest 1, 2, 3 vezes na vida, se ele for um cara fora da curva, assim, quer fazer. O Sherpa faz isso 20 vezes, 30 vezes, né? Cada vez que ele tem que acompanhar alguém, ele vai lá, acompanha o cara, volta, aquilo para ele é natural. Enquanto o alpinista está cheio de equipamento e tal, o Sherpa está no peito e na raça ali, se abrigando do frio, fazendo a escalada. O corretor é muito isso. Enquanto o cliente vai fazer a compra de imóvel 1, 2, 3 vezes na vida, talvez, você, corretor, já fez isso dezenas de vezes. Então você é o cara perfeito para acompanhar o teu cliente nessa jornada do faça você mesmo, que cada vez mais o cliente tem, né? E você se manter relevante, você se manter como aquele cara que gera segurança e garante que a jornada do cara vai ser bem feita. Bom, o que muda nesse processo então para você a partir do momento que você entende que esse é o caminho? E eu posso te garantir, cara, esse é cada vez mais o caminho. É cada vez mais isso que a gente vai acontecer, porque os clientes estão munidos de informação. Ele não vai querer que você, como um papagaio, repita aquilo que ele já sabe. Ele vai querer tomar as decisões dele, mas vai querer ter um cara com uma certa experiência dizendo, não, vai por aí que o caminho é esse mesmo, está certo, olha, isso aqui, fica atento nesse processo aqui, fica atento naquilo, tal. E aí isso dá para ele a segurança de fazer a jornada, e é incrível, porque isso também dá para ele uma experiência de compra que ele fala, nossa, aquele corretor é o melhor de todos. Por quê? Porque você fortaleceu os pontos de tomada de decisão do cara, ou trouxe atenção a alguns pontos de tomada de decisão, e isso para o ser humano é um negócio que gera uma experiência positiva, né? Tipo, caramba, o cara sabia exatamente o que eu queria fazer. Não, quem sabia era você, cliente. Eu só fui te ajudando no processo com o meu conhecimento. Então, esse é o grande lance do mercado imobiliário daqui para frente, na minha opinião. O corretor é cada vez mais um cara que vai acompanhar o cliente na sua jornada num processo que o cliente quer hoje de faça você mesmo. Ele quer fazer as coisas por conta própria, mesmo porque ele vai aparecer como um lead cada vez mais tarde, à medida que ele tem mais informação. Ele só vai sentir necessidade de se revelar para o mercado à medida que ele estiver muito perto de efetivar aquilo que ele sonha, de fato, ó, agora acabou, vou escalar, vou fazer a minha jornada, vou chamar o meu Sherpa para isso, vou chamar o corretor para me acompanhar e garantir que eu não cometa nenhum erro. E quando a gente começa a entender que esse de fato vai ser o contexto, esse de fato vai ser o cenário daqui para frente, o teu nível de preparação muda também, né? Você não é mais aquele corretor que vende imóvel, não é mais aquele corretor que fica fazendo as coisas no sentido do vender imóvel ou de deter a informação, mas passa a ser um cara que precisa se preparar para essa jornada de uma forma mais completa, né? De uma forma mais complexa também. Você passa a ter que entender mais de financiamento imobiliário, você passa a ter que ajudar o teu cliente no processo de financiamento imobiliário, você passa a ter que entender um pouco mais de investimento quando você trata de cliente comprando um imóvel. Cada vez mais o cliente vai ficar na dúvida entre locação e compra. Apesar de existir no Brasil o sonho do imóvel e tal, existe uma geração nova que olha muito para o processo de locação e prefere ter o dinheiro aplicado para ter liquidez. Eu vejo isso hoje cada vez mais e até está virando um processo meio que natural, mesmo porque com economias digitais o cara pode mudar para diversos lugares, pode trabalhar em diferentes lugares, e trabalhar de diferentes lugares significa não ter que criar raiz em lugar nenhum. E por conta disso talvez a gente tenha o cara comprando muito mais imóveis para investir, não para morar,
Então isso também muda um pouco o jeito que você vai ter que acompanhar no processo, o jeito que você vai ter que entender mercado, entender de investimento, entender de documentação, entender de contexto de bairro para adaptação daquele cara. Então assim, o corretor no processo de acompanhar o cliente, ele fortalece os processos de tomada de decisão. E isso é muito interessante porque as pessoas tomam decisão baseada nos seus próprios interesses e não nos interesses que alguém ou um terceiro queira nos mostrar. Isso ajuda demais você a se tornar um especialista, melhora a tua performance como especialista, né? Quando você, como especialista, começa a entender um determinado tipo de produto ou um determinado tipo de cliente, fica muito mais fácil você auxiliar o teu cliente na jornada dele de busca de um novo produto ou de qual produto eu decido agora, de que forma eu faço a compra, qual é o melhor caminho para isso, como é que eu economizo tempo e dinheiro nesse processo, né? Então o corretor hoje ele passa a ser um cara que no periférico da operação imobiliária, o que eu quero dizer com isso? Ele está ali, mas no periférico da operação imobiliária, ele é um cara que tem que interagir com diversas partes, ele tem que interagir com diversos players de mercado, contextos de mercado. E aí a gente tem que começar a olhar o seguinte, então dentro desse processo, como é que passa a ser a minha aquisição de cliente? Como é que eu passo a ter mais clientes se o cliente é cada vez mais um cara que vai fazer as coisas por conta própria, se cada vez mais o cliente vai ser um cara do faça você mesmo, munido de uma série de informações. Você passa a ter que trabalhar um processo de estratégia na sua captação de imóvel, no seu posicionamento, fazer um trabalho de marca pessoal que hoje muito poucos corretores fazem. O que eu percebo é que tem muito corretor ainda vivendo no modelo tradicional de captar imóveis, captar volume, ter imóvel, ter volume na mão, ter um monte de coisa, mas também recebe muito lead, mas perde muito lead, né? Enquanto eu vejo corretores que estão trabalhando com captações mais estratégicas, entendendo ali que o processo de captar imóvel é o melhor processo de atração de cliente, né? Se você pensar na jornada de compra do seu cliente, a busca sempre acontece através de um imóvel. A partir do momento que o cara toma a decisão, eu vou comprar, eu preciso mudar, ele vai lá no Google e ele vai fazer uma busca de imóvel. Ele não vai fazer uma busca perguntando qual o melhor bairro para morar em Campinas. Ele não vai fazer uma busca perguntando qual o melhor apartamento para viver na cidade tal, no bairro tal. Ele vai fazer uma busca, apartamento de 2 dormitórios no bairro do Cambuí, Campinas, São Paulo. E aí muito provavelmente ele vai cair num portal, porque os portais têm ali uma relevância grande nos algoritmos do Google. Ele vai cair num portal. Quando ele cai nesse portal, ele acha que a vida dele está resolvida, porque tem tudo ali, né? Ele acha que a vida dele está resolvida. Na realidade, ele mal sabe que ali começa uma série de dúvidas que mais tarde vão fazer ele se revelar como um cliente para você, mas pedindo ajuda, porque ele já ele já fez um trabalho de pesquisa muito grande, ele já correu atrás de muita informação. E aí que é o grande lance. Se você trabalha captações com algum nível de inteligência, se você trabalha estratégias de apresentação pessoal, de marca pessoal com algum nível de inteligência e sincronicidade com um tipo de cliente, né? Sincronicidade com um tipo de mercado, você muito provavelmente vai atrair clientes, vai atrair bons clientes numa fase de tomada de decisão, e aí você pode fazer o processo de acompanhamento desse cliente sendo muito mais um sherpa dos imóveis ali, o cara que ajuda o cara na jornada, do que alguém queira vender. E tem um outro aspecto muito interessante quando você trabalha desse jeito, é que as pessoas de uma forma geral, elas não querem ninguém vendendo nada. A gente, olha para você como consumidor, você não quer gente vendendo coisas para você, né? Você não quer o cara te ligando para oferecer, você quer ter a oportunidade de pesquisar, fazer a escolha, entender o que é, para a partir de então tomar uma decisão de compra. Com o imóvel é igual. Então, se você sai um pouco desse perfil do cara que quer vender, para o cara que quer ajudar o cliente na tomada de decisão que ele próprio vai fazer, a experiência do cliente com você fica muito mais forte, o nível de empatia fica muito mais forte e muito provavelmente o cliente não vai te abandonar na jornada. Porque o que eu vejo também acontecendo demais é aquele corretor que fala com o cliente uma vez, 2 vezes, 3 vezes e de repente o cliente some, né? Desaparece. Desapareceu por quê? Porque o nível de empatia foi muito baixo. Ele conseguiu as informações que ele queria e ele continuou na jornada dele sozinho. À medida que você é um cara que atrai o mesmo perfil de cliente, à medida que você é um cara que ajuda ali o cliente no processo todo,
sem querer vender alguma coisa, o nível de empatia tende a aumentar e ele tende a ser mais fiel no processo de atendimento, né, durante a compra do imóvel. Então, esse é, na minha visão, o novo posicionamento que o corretor vai ter daqui para frente. Ele vai sair do papel de um cara que vende imóvel para o papel do cara que ajuda o cliente na sua jornada. E a sua preparação muda muito nesse sentido, né? Te obriga a entender muito mais dos periféricos que acontecem na transação, financiamento, investimento, processo de escolha, etc. e tal, do que propriamente conhecer o produto. Conhecer o produto é um commodity, você é obrigado a fazer, não há como vender algo ou ajudar alguém a tomar uma decisão por algo que você não conhece, né? Mas isso é muito pouco já hoje. Isso para o cliente já não basta mais, porque conhecer o produto ele consegue conhecer de N maneiras hoje, e cada vez mais a gente vai ver ferramentas de visita virtual aparecendo e sendo uma solução. Nesse cenário mesmo de pandemia, quem já tinha esse tipo de ferramenta funcionando dentro do seu site ou com os seus imóveis captados teve resultado melhor do que quem não tinha. Foi uma necessidade latente, de repente, de uma hora para outra era uma necessidade. As pessoas não queriam sair, ou quem está morando no imóvel não quer receber gente estranha dentro de casa por conta do problema de vírus. Então, quem já tinha essa ferramenta se deu bem. O que aconteceu foi que muitas empresas que fazem um trabalho de visita virtual cresceram também. Hoje você tem mais imóveis desse sentido. Então, o próprio conhecer o imóvel está ficando cada vez mais um commodity à medida que o cara consegue fazer já passar uma visão geral e entender o que está acontecendo. Isso muda demais o jeito que você, como corretor, vai ter que trabalhar, né? O Wagner está colocando ali, consultoria a palavra-chave no processo. É isso aí, tem que agregar valor. Existe um livro chamado Spin Selling, e ele fala que existem 3 tipos de venda no mundo, só 3 tipos de venda. Um é a venda transacional, que é a troca pura, né? A troca pura é peça de carro. Você pega o modelo de peça de carro que você tem que comprar, você vai na internet, pesquisa onde é mais barato e compra a peça de carro mais barata. Porque peça de carro é peça de carro, entendeu? Você vai ter a referência, vai comprar, é transacional. Ó, tá aqui o dinheiro, é o mais barato, me dá a peça e eu vou botar e instalar no meu carro. Existe um processo de venda consultiva, que é onde o corretor se insere hoje, né? Que é no processo de escolha de algo, você como consultor traz valores que o cliente não consegue enxergar. Você agrega valores que o cliente não consegue enxergar, perspectivas que o cliente não enxerga, e aí é muito da tua experiência, né? Só que tem que tomar muito cuidado nesse processo de venda consultiva, porque o cliente, como ele está munido de muita informação, ele também não quer o chato das informações falando no ouvido dele toda hora. Ele quer ter um cara ali que responda as perguntas que de fato são importantes para ele, né? Ele não quer um cara que traga um monte de informação que ele, esse cara está me trazendo um monte de informação que para mim não tem nenhum valor. Por isso ser especialista é uma grande jogada, porque você só vai agregar valor àqueles caras que você sabe que querem aquele tipo de informação, né? E aí existem as vendas corporativas, que são vendas gigantescas de empresas que compram empresas, e a gente nem sabe direito o que vai acontecer a partir daí. O que acontece é que tem muito corretor ainda que está olhando para o mercado de maneira transacional. Está vendendo preço de metro quadrado, está vendendo especificação de produto, está vendendo um monte de coisa que para o cliente já não é mais valor, né? O cliente, e se o corretor ficar trabalhando nesse sentido, o que o cliente vai fazer assim, 5% de comissão para o cara me dizer que tinha 3 dormitórios com uma suíte, isso eu já sabia. 5% de comissão para o cara me dizer o preço do metro quadrado, isso eu já sabia. Então, assim, no processo de venda transacional, a relevância do profissional é quase que zero e a remuneração desse cara tende a diminuir. Enquanto que no processo de venda consultiva, a tendência é que quem dá as melhores informações e quem é um consultor que de fato ajuda no processo, ele mantém hoje os níveis de comissionamento, né? Ele recebe indicações, porque o cara que foi atendido por ele fala, não, vai com aquele cara que aquele cara me ajudou e resolveu. Então, assim, o consultor tem que sair do processo, o corretor tem que sair do processo transacional e partir para o processo de venda consultiva, senão ele tá perdido, né? Tem uma pergunta aqui que o Juninho me mandou assim, quais serão os dados que serão imprescindíveis para o corretor se atualizar, né? Dados imprescindíveis. Bom, uma das coisas que eu acho que é fundamental para o corretor de hoje é entender os processos de dinâmica econômica. O que acontece no seu cenário econômico. Tem que entender o que significa a queda de juros, o que significa endividamento das famílias, entender um monte de coisas
de uma maneira macro, obviamente, para você saber quais são as tendências do seu mercado, né? Porque as tendências, por exemplo, hoje a gente está vivendo um cenário de juros como a gente nunca viveu, mas a gente está vivendo um problema sério de contraponto aí, que é eu tenho juros baixos, mas tenho um problema de emprego, né? A gente sabe que essa é uma realidade. Então, não adianta juros se eu não tenho capacidade de pagamento. Eu preciso que as pessoas tenham capacidade de pagamento. Então, aí eu tenho que começar, nas minhas estratégias, a entender aonde a capacidade de pagamento ela é mesmo, menos afetada, em qual faixa de renda, né? Então, começar a entender coisas que vão além dos imóveis é fundamental. Outros dados que são imprescindíveis para o corretor de imóveis é o georreferenciamento das coisas. Entender muito bem a região em que os imóveis que ele trabalha estão inseridos, para ele poder fazer a venda de fora para dentro. Isso é uma coisa que nos Estados Unidos a gente vê muito comum. O corretor lá nos Estados Unidos, ele antes, está certo que isso também está ligado ao processo de educação, porque quando ele vende o bairro, ele acaba vendendo a escola, né? Você consegue botar o seu filho em escola pública no bairro que você, ou na região que você mora. Mas tem uma outra lógica também nisso, que é o seguinte, e que a gente pode adaptar para o Brasil. À medida que eu faço a venda de fora para dentro, ou seja, eu venda para o meu cliente a vida do bairro, o estilo de vida do bairro, como o bairro é feito, e o cliente tem uma identificação com aquilo, automaticamente eu estou excluindo ali, eu nem falei de imóvel ainda, estou falando só do bairro, de como é a vida no bairro, do estilo de vida, das benfeitorias que existem ali no bairro, de tudo aquilo que ele pode utilizar de infraestrutura, eu automaticamente estou excluindo toda a decisão que o cliente teria por qualquer outro imóvel em um outro bairro, né? Então isso também melhora a tua capacidade de conversão e melhora a tua competitividade, você fica mais competitivo, né? Se o cara determina assim, pô, aqui em Campinas, eu resolvi que eu vou morar no Cambuí, beleza, o cara já nem procura mais imóvel no Bosque, e eu tô a uma avenida do Bosque para o Cambuí aqui, né? Mas o cara botou na cabeça dele, eu vou morar no Cambuí. Então, fazer a venda de fora para dentro e dominar esses dados, essas informações de região são fundamentais. Dados de segurança, dados de... eu tinha uma época que eu brincava com as pessoas dizendo assim, cara, você sabe qual é a taxa de contaminação de dengue e chikungunya lá no Fazenda Santa Cândida? O corretor fala, não sei. Então, é maior do que por exemplo, na região do Bosque. Então, assim, são dois bairros muito arborizados, mas isso pode interferir na tomada de decisão de um cara, né? Pô, ali tem muito mais problemas sérios, principalmente se uma mulher está pensando em engravidar, com aquele problema de microcefalia. Aqui eu estou fazendo uma viagem, tá, gente? Mas, assim, existem dados que são periféricos ao dia a dia do mercado imobiliário que são fundamentais para o corretor neste processo de acompanhar a tomada de decisão, de ser o Sherpa do mercado imobiliário, de ajudar o cara na tomada de decisão. Então, dominar o contexto de coisas que nem sempre estão ligadas ao mercado imobiliário vai ser cada vez mais o papel do corretor de imóveis para ajudar o cliente nessa jornada, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu não sei se ficou claro, gente, ou se vocês entenderam essa analogia que eu quis fazer aqui do qual é o novo papel do corretor. Isso interfere demais no tipo de preparação que você faz no seu processo de atendimento, do tipo de preparação de informações que você agrega ao cliente. É uma nova fase, eu acho, que o corretor vai passar e que algumas profissões já passaram e já entenderam. E eu percebo que as profissões e os profissionais que já entenderam essa mudança, essa migração, né, onde a informação é um commodity hoje para muita coisa, né? A informação é um commodity tão grande que ela no mundo inteiro ajuda a produzir fake news, ajuda a produzir um monte de coisa que a gente está vivendo esse período do fake news pelo excesso de informação. Não sei se já pararam para pensar nisso. As pessoas têm tanto acesso à informação, que fica fácil de você construir, sem saber, uma notícia sobre alguma coisa, né? Então, neste mundo de muita informação, de informação ao commodity, a tua moeda de troca com o teu cliente não pode ser mais a informação, né? E num mundo onde a cultura do faça você mesmo é cada vez maior, porque plataformas de tecnologia estão transformando o mundo num grande faça você mesmo, por uma questão de competitividade, por uma questão de redução das margens de preço dos produtos, de lucro das empresas. Então, entender que a tua posição talvez não seja o player principal, mas seja um player ali que acompanha o processo, pode te ajudar a se manter relevante e atrair muito mais cliente. Eu tenho muita confiança de que esse vai ser o processo daqui para frente. O corretor vai ser um Sherpa
do mercado imobiliário. O Sherpa é o cara que ajuda o alpinista a fazer a escalada, porque ele já fez aquilo várias vezes. Você, corretor, vai ajudar o teu cliente a fazer a compra, porque você já fez isso várias vezes, né? A tomada de decisão sempre vai estar na mão do cliente, porque ele está munido de muita informação, mas ele vai querer olhar para trás e falar assim, tem um cara aqui que me ajuda num momento de dúvida. E neste momento de dúvida, você tem que ser um cara valioso com informação de uma série de coisas que nem sempre estão ligadas ao mercado imobiliário. O teu nível de preparação é muito maior. Por isso, escolher um determinado público, por isso ser um especialista, por isso escolher uma determinada região, pode ser a grande diferença daqui para frente, porque é impossível você saber tudo sobre todos e todos os lugares, enfim. Você vai ter que fazer escolhas. E eu já percebo isso fora do Brasil e aqui no Brasil com alguns corretores, que aqueles que estão fazendo algumas escolhas estão abrindo mão de outras coisas, mas que estão tendo muito resultado. Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje aqui, nessa nossa primeira live de quinta-feira. A ideia agora é que todas as quintas-feiras a gente tenha uma live. Eu vou estar aqui presente, trazendo coisas e contextos, vou trazer outras pessoas, talvez na semana que vem a gente possa trazer o Luiz, que é o CEO da Imóvel, que é um economista e um cara que tem visão de mercado bacana, para a gente falar um pouco sobre economia nesse momento. Eu acho que tem muitas dúvidas agora que a gente está de novo enfrentando uma segunda onda, de o quanto a gente vai conseguir absorver todo esse impacto econômico, o que vai acontecer com taxa de juros, já que a gente está vendo uma taxa de juros hoje num cenário que não existe, cenário de primeiro mundo, né? Taxa de juros base a 2%. Então, eu vou trazer, talvez na quinta-feira que vem, o Luiz, para a gente começar a clarear um pouco esse lado econômico. Eu acho que faz sentido, e a partir daí a gente começar a desenhar estratégias, e eu posso ir trazendo depois pessoas ligadas à tecnologia, pessoas ligadas a outros assuntos, para a gente aqui construindo às quintas-feiras um processo de trabalho conjunto. Se vocês tiverem sugestão de tema, manda para a gente aí pelo Instagram e tal, e a gente vai se ajustando aqui para trazer mais informação. Obrigado pelo tempo de vocês, se cuidem, fiquem seguros aí, usem máscara, todas aquelas coisas que a gente escuta aí, faça por você, faça pelos outros, e vamos em frente que a gente vai passar por essa aí, eu tenho certeza. E bons resultados, o mercado não parou, o mercado está acelerado, tem muita oportunidade boa, fica ligado, a Imóvel pode te ajudar muito nesse sentido, tá bom? Valeu, até a próxima, a gente se vê na quinta-feira que vem, pessoal. Obrigadão.